Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e no início era flores, muitas flores. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, ele conseguiu fazer algo difícil, quase impossível, de convencer os senadores que até então votariam contra a PEC 23 a votarem a favor. E foi o que aconteceu. Ele aceitou muitas mudanças, diversas mudanças, cerca de 7 mudanças. A principal delas, que nos interessa aí a mais de 20 milhões de brasileiros, era a confirmação do Auxílio Brasil de forma permanente para pagar R$ 400 e não de forma provisória até dezembro do próximo ano. Pois é, com esse intuito, o governo conseguiu, devido a várias lutas, foram 3 batalhas duríssimas. A primeira batalha foi na comissão, CCJ, do Senado, depois tivemos aí as votações, primeiro e segundo turno. Apertada, porém, depois o resultado não foi tão apertado assim. Então, os senadores aceitaram votar a favor da aprovação da PEC com o intuito de pagar R$ 400 de forma permanente e não provisória. Pois é, o que acontece é que teria fontes de onde esse valor iriam ser pagos, além da PEC aprovada, do valor que liberaria cerca de 106 bilhões de reais, mais do que suficiente para tornar o programa permanente. O que acontece é que depois de algumas semanas de aprovação, agora alguns parlamentares, principalmente de oposição, dizem que falta fonte para confirmar os R$ 400 de forma permanente. Espera aí, agora é outro assunto, fonte? É fonte ou é política? Outro ponto, era suficiente a aprovação da PEC. A PEC 23 sendo aprovada, a PEC dos precatórios, seria o suficiente para confirmar os R$ 400 de forma permanente e não mais temporário. Com isso, sendo aprovada a PEC, tranquilamente os valores de R$ 400 de forma permanente seriam aprovados. Agora a justificativa é fontes, de onde vêm as fontes? Para aprovar a PEC no Senado, era suficiente de que o valor de forma permanente, os R$ 400, seria suficiente. E agora a Câmara, alguns parlamentares dizem que não. Que história é essa? Só que isso é horrível, é muito ruim para a população que está esperando os R$ 400 de forma permanente, porém, pior ainda para a reeleição do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro precisa dessa PEC aprovada e dessa confirmação de forma oficial dos R$ 400 permanente. É tanto que ele não quis esperar muito pela definição dos debates e resolveu aprovar essa medida provisória, porque senão correria um problema de pagar os R$ 400 só para o ano. O que acontece é que os pagamentos que foram iniciados hoje, ao final do NIS 1, começaram através de uma medida provisória e toda medida provisória por lei tem uma validade de 4 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. No caso, a gente começou em dezembro, então é dezembro, janeiro, fevereiro e março, 4 meses. Será que esse prazo dá para o Congresso definir o valor dos R$ 400 de forma permanente? O governo, com a aquisição de impostos a partir de fevereiro, vai começar a arrecadar impostos, vai encher de novo os cofres da União e aí dá para confirmar sim os R$ 400 de forma permanente. E vai ter um tempo hábil para confirmar as fontes, seja através de imposto de renda, da reforma do imposto de renda, enfim. Tem saída? Tem. Agora é vontade política, principalmente de alguns parlamentares que fazem a oposição nesse momento. Você vai entender, Alex, todo esse arrodeio que você deu foi para confirmar que os R$ 400 têm como ficar permanente, porém é uma decisão política, é aprovar a PEC dos precatórios e conseguir aí confirmar uma fonte para se tornar o valor permanente dos R$ 400 oficializado, é isso? Exatamente. Bora trazer os detalhes? Deixa eu lembrar que hoje começou os pagamentos dos R$ 400 com o final do NIS 1, 14 milhões e 700 mil beneficiários, hoje começando aí com o final do NIS 1, próxima segunda-feira segue com o final do NIS 2, e aí vai até dia 23 de dezembro com o final do NIS 0. Muita gente ficou indignada com a questão do não pagamento do gás dos brasileiros, que estava previsto para começar hoje, mas aí eu já falei que, segundo a nota do Ministério da Cidadania,
os pagamentos seriam iniciados hoje a 5,5 milhões de famílias beneficiadas, pessoal de baixa renda, principalmente as famílias maiores, com mais membros. Lembro que serão 30 parcelas, será pago durante 5 anos, um mês sim, um mês não, e o objetivo do governo é ajudar a meta é atingir 19 milhões de brasileiros com benefício do valor médio, hoje é 50% para você ter direito a receber esse gás, de R$ 48 a R$ 52 reais é o valor médio, tá? Ia começar hoje, não começou, só lembrar você que o início não foi possível, porque, segundo o Ministério da Cidadania, o cruzamento de dados com os Ministérios da Mulher e da Justiça e Segurança Pública para identificar as mulheres vítimas de violência, grupo prioritário para receber o gás dos brasileiros, não foi feito em tempo hábil para entrar já nessa folha de dezembro. Porém, o Ministério assegura que vai pagar ainda assim esse mês. Agora, poderia ter pago já o pessoal do Auxílio Brasil, o pessoal do BPC, o pessoal do Cadinho, que também tem direito, poderia já entrar agora. Mas aí quer pagar tudo, pelo menos nesse momento, 5,5 milhões de famílias e não quer deixar ninguém de fora nessa primeira leva. Aí a gente já vinha batendo na tecla. É bom que os ministérios corram atrás, façam toda a atualização para evitar esse problema. Aconteceu o problema não foi seu, o problema foi falta de atualização do próprio sistema, demorou a atualizar. E quem está pagando o pato é você. Vamos torcer que realmente esses pagamentos saiam ainda nesse mês de dezembro, a 5,5 milhões de beneficiários que vão receber esse gás dos brasileiros e principalmente que esse valor seja pago antes de acabar o Natal, ou seja, antes do Natal. Vamos torcer. O Ministério garante que vai pagar nesse mês de dezembro. Vamos acompanhar isso, tá? Infelizmente, os novos beneficiários não entraram, cerca de 1,5 milhão que estava na fila de espera, Bolsa Família, do antigo programa, mais 1 milhão que seria selecionado, principalmente as mulheres, as mães, chefes que estão no Cade Único, mas não faziam parte do Bolsa Família. Infelizmente, não houve esse acréscimo nesse mês de dezembro. Lembre que o governo queria pagar 14,7, já ia pagar 17 milhões esse mês. Infelizmente, não houve a seleção dos novos beneficiários devido à medida provisória para pagar os R$ 400. Também não vai ser pago o retroativo do mês de novembro, infelizmente. Tudo isso vai ficar para quando, Alex? Janeiro, talvez janeiro. Vai depender agora dessa definição aí, dessa PEC que vai ser votada. Vamos aguardar que seja definido na próxima terça-feira. Se não for definido terça-feira, aí só para o ano. É uma novela. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Você recebeu os R$ 400? Você faz parte do NIS 1? Você conhece alguém que faz parte do NIS 1, recebeu direitinho os R$ 400? Muita gente reclamando porque o aplicativo, tanto o aplicativo do Auxílio Brasil quanto o aplicativo do Caixa Tem, estava dando só o valor antigo, ou seja, 130, 170, 220. Mas o próprio Ministério da Cidadania confirmou que essa diferença que falta para os 400 já estava depositada. Então, é isso que aconteceu. Você recebeu quanto? Recebeu os 400 ou não? Comenta aqui. É final do NIS 1, sim ou não? Gente, é o seguinte, o Auxílio Brasil, para se tornar permanente, precisa de uma fonte. Quem falou isso? O próprio ministro João Roma. O ministro da Cidadania afirma que a área econômica deve encontrar uma saída para garantir esse aumento definitivo. A PEC define o complemento transitório para o programa até o fim de 2022, mas o Senado, eu não vou usar o termo enganado, o Senado votou com a promessa de que os R$ 400 seria permanente, porque aí a Câmara ia conseguir uma fonte através dos debates, enfim, poderia ser através da reforma do imposto de renda, a Câmara ia dar um jeito. O ministro da Cidadania, João Roma, ele falou sobre os R$ 400 de forma permanente, que é o interesse do governo fazer isso, porém falta definir a fonte de recursos. E o principal, primeiro, para complementar esses R$ 400 até dezembro do próximo ano, através dessa PEC, ou seja, caso a PEC seja aprovada. Então, resumo de ópera, para a gente não estender muito, é o seguinte. O Ministério, o Senado Federal, a maioria, votou para essa PEC ser aprovada com o intuito de que os R$ 400 seria de forma permanente. O ministro, aliás, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, fez várias anotações, várias mudanças e foi isso que deixou bem claro.
vamos garantir os R$ 400 de forma permanente. Vamos votar, porque se não votar, se essa PEC não passar no Senado, um abraço, nem chance tem. Pois é, os ministros votaram com esse intuito. Foi aprovado os R$ 400 de forma permanente no Senado, esperando que a Câmara confirmasse. A Câmara tem alguns parlamentares que não querem, deixar bem claro. Tem parlamentares que usam vários argumentos, mas não quer. Então, o governo agora vai debruçar sobre essa situação. O que é que está acontecendo? Querem o quê? Vantagens, querem cargos, querem liberação de emenda. Por falar em emenda, eu lembro que o Supremo tinha proibido a liberação de emendas, principalmente tratando-se de emendas secretas, as famosas RP9. Bem, resumo de ópera é o seguinte: terça-feira teremos a reunião, esse debate na Câmara Federal. Se der tudo certo, se for definida a votação em 2 turnos, a gente sabe. Se a PEC passar, teremos o complemento aí dos R$ 400 até dezembro do próximo ano. E de forma permanente, eles vão ter que dar um jeito de conseguir uma fonte. A fonte para poder confirmar os R$ 400 de forma permanente. Para o presidente, é ideal, é excelente confirmando essa fonte. Então, não é apenas só passar a PEC, agora é confirmar também, além de aprovar a PEC, é saber que o governo vai ter que conseguir essa fonte. Alguns parlamentares dizem que é possível conseguir a fonte. Faz uma mudança aqui, mexe na reforma do imposto de renda ali, e aí consegue. Então, é mais um motivo para a gente ficar de olho aberto e acompanhar toda essa votação, tudo que está acontecendo na Câmara Federal. Lembro, o governo quer pagar os R$ 400 de forma permanente. O governo é o presidente Bolsonaro, os ministros, parte dos parlamentares. Agora, a outra parte, que alguns comentaristas dizem que se for fazer isso, poderá estar ajudando o presidente a ser reeleito, porque aí R$ 400 de forma permanente é um pulo muito bom. Ou seja, é mais um capítulo dessa novela que a gente vai precisar acompanhar diariamente em Brasília. O Brasil que a gente ama. As pessoas, os parlamentares, têm que trabalhar menos Brasília e mais Brasil. Menos Brasília e mais Brasil. O povo está sendo representado por vocês. As pessoas querem os R$ 400. O governo, inclusive, já vem falando. Os R$ 400 sendo aprovados de forma permanente e com a liberação da própria Câmara, a tendência é subir de 14,7 para 17 milhões e esse número chegar aí a 20, talvez 21 milhões de beneficiários. Como vai ser bom esses R$ 400 de forma permanente? Agora, precisamos acompanhar. Fica com a gente, que a gente vai estar ligado em Brasília, acompanhando todos os detalhes e saber quem são esses parlamentares que são contra, para a gente identificar. É importante. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Forte abraço. A gente se encontra. Tchau, tchau.